O primeiro avião da FAB trazendo os brasileiros repatriados de Israel chegou na madrugada. 107 pessoas desembarcaram em Brasília e 104 no Rio. Na cidade do Rio, entre os repatriados, estava o cineasta brasileiro Rico Faisal, com quem a gente conversa agora ao vivo. Rico, boa noite. Como é que você recebeu a notícia dos ataques no sábado? Onde é que você estava exatamente? Boa noite, Márcio. A gente tinha chegado na sexta e tinha ido direto para Jerusalém, onde a gente alugou um Airbnb. E no sábado de manhã a gente já acordou com a sirene. E como a gente não tem esse treinamento de guerra, né, não está acostumado, a gente ficou muito tempo olhando a sirene. Gente, o que é? Eu já tinha ido para Israel uma vez e sabia que tinha essa possibilidade, já tinha escutado das sirenes, mas é muito difícil você acreditar na hora o que está acontecendo. Nosso apartamento tinha um bunker, era um prédio, primeira locação que tinha acabado de ser construído, então um dos quartos era um quarto preparado, era um bunker, tinha uma porta bem grossa, parede, e aí a gente ligou para o nosso motorista, produtor local, e ele falou para a gente ligar a TV. Quando ele falou para ligar a TV, a gente já imaginou que devia ser uma coisa grande, né? Mas ao longo do dia que a gente foi tendo uma proporção do que era e cada vez ficando mais impressionado com o que estava acontecendo. Até decidir, éramos 4, pensamos muito, será que a gente fica? E aí a coisa cada vez ficava um pouco maior, a gente decidiu sair, arrumamos as coisas, conseguimos comprar uma passagem para a Turquia, para Istambul. Só que a 15 minutos do aeroporto, o voo foi cancelado. Então, nós ficamos num posto de gasolina ali tentando decidir, porque imaginávamos que o aeroporto estaria lotado. Conseguimos comprar uma passagem para a Romênia. Era a única disponível, a gente fazia a reserva caía, então a gente emitiu o bilhete. E aí eu fui desembaraçar uma mala extraviada para um amigo nosso, fomos os dois no aeroporto, o aeroporto estava lotado, e eu entrei no banheiro, quando eu saí não tinha ninguém no aeroporto, e o alto-falante dizendo para procurar um abrigo, procurar um lugar seguro. Então encontrei todas as pessoas meio encurraladas assim num canto, umas 400 pessoas, e esse foi um momento bem tenso, porque a gente não entendia direito o que estava acontecendo, tinha uns barulhos, meio de bomba. Enfim, e aí veio uma estrangeira e falou que por enquanto está tranquilo. E aí foi o suficiente para a gente decidir voltar para o carro, encontramos o motorista e voltamos para Jerusalém. E aí decidimos ficar até uma saída mais segura, uma confirmação de uma saída mais segura. Eu te pergunto como é que foi esse voo de retorno, Rico, não apenas para você, mas para as pessoas que estavam no avião. Esse voo chegou hoje de madrugada, cerca de 4 horas da manhã, me corrija se eu estiver errado aqui no Brasil. Queria que você falasse um pouco como foi esse voo. O voo a gente encontrou basicamente num ponto de encontro em Jerusalém, teve uma saída também de Tel Aviv, encontramos no aeroporto, o aeroporto estava bem lotado. E foi um pouco tenso esse momento também, porque tem um aplicativo que mostra as sirenes, né, de bomba que tocam, e de manhã estava tranquilo, mas quando a gente estava no aeroporto, a gente ouviu uns barulhos e sentiu também um pouco assim de um estrondo, né, um tremichão que dá um barulho abafado. Estava todo mundo super feliz, mas nesse momento você lembra que ainda não está seguro. E aí no aplicativo mostrava muitos foguetes em volta do aeroporto naquele momento. Então a gente ficou bem apreensivo, mas o trabalho da Força Aérea Brasileira foi excepcional, assim, eles receberam a gente como se a gente estivesse chegando na casa dos nossos pais, assim, com carinho. Foi bem diferente de um voo comum, embora fosse um avião convencional. E a gente voltou com vários grupos religiosos, né? Eu fui para gravar uma série para uma TV adventista, mas tinham grupos também de outras religiões, então as pessoas cantavam no avião, foi bem emocionante.
Te pergunto agora se você vai continuar esse vídeo numa próxima viagem a Israel, se você fará essa viagem, mas principalmente a lembrança que fica, não daquele momento em Israel, mas das pessoas em Israel. E talvez você certamente não foi a Gaza, mas também das pessoas em Gaza, que neste momento há civis também sofrendo em Gaza com esses bombardeios. Te faço essa pergunta em conjunto, se você voltaria para continuar esse filme e que lembrança vai ficar daquelas pessoas que você deve ter visto, cruzou na rua, sentindo o mesmo medo que você, mas não tendo para onde ir. Eu voltaria sim, mas eu não sei quando, né? Porque a situação lá tá bem feia, tá difícil, tá longe de uma resolução, né? Mas as pessoas são maravilhosas, dos dois lados tem pessoas ótimas, inclusive o nosso motorista, que foi um verdadeiro anjo da guarda pra gente, era um palestino e ele cuidou da gente. Eu senti um pouco até ele com um zelo excessivo, assim, talvez até querendo mudar um pouco uma possível imagem que talvez ele mesmo possa achar que tem, entendeu? Então, achei ele assim, super cuidadoso, até o transporte para a gente sair do Airbnb para esse ponto de encontro de Jerusalém, ele nem cobrou, então foi um cara assim que passou muita calma para a gente, nos ajudou demais. Então, assim, é um lugar maravilhoso, cheio de história. Eu estava muito ansioso para gravar o conteúdo que a gente tinha, mas está muito perigoso, muito instável. A gente ia gravar em Ashkelon na segunda-feira. Então, se a nossa agenda... pertíssima da faixa de Gaza. Se a nossa agenda tivesse 48 horas ali atrasada, a gente ia estar num lugar... histórico ali, com câmera, e certamente poderíamos ser alvo de algum ataque. Rico Faisal, cineasta brasileiro que retornou para o Brasil depois de um grande susto que passou em Israel. Agradeço muito seu depoimento aqui no nosso CNN Prime Time. Boa noite, Rico. Obrigado, boa noite.